não for esporádica, existe a classificação genética, é a DCJ familiar, que é o arquétipo que nós conversamos para você, do DCJ, mais o Fzinho de familiar. Nesse caso, está-se diante de mutações de repetições octa 8, né? De 8 peptídeos, de sentido incorreto. Há uma conformação anormal por conta de uma mutação em peptídeos, já que a doença é priônica, proteica. A outra classificação a nível genético é a síndrome de Germans-Strauler-Scheinker, ou GSS. E a outra é a insônia familiar fatal, IFF. Pois bem, se a classificação não for esporádica e genética, ela é adquirida. E aí está-se diante da DCJ variante, DCJV, do curu, que é curu mesmo, e da DCJ iatrogênica, a DCJ com o izinho. No caso da iatrogênica, nós já conversamos de uma forma pregressa, mas está relacionada ao hormônio do crescimento humano, a transplantes de dura mata e de córnea, a eletrodos de profundidade reutilizados. No entanto, essa questão da iatrogenia, hoje, com as descobertas novas, com as tecnologias novas, com cuidados, já é mais incomum. Vamos, então, a uma questãozinha para ver se a gente ficou fera. Questão 1. As doenças causadas por prions são raras e normalmente atingem indivíduos adultos. Entre as enfermidades a seguir, marque a única que não possui os prions como agentes causadores. Insônia familiar fatal, nós citamos aqui na frente, está aqui ela. O curu, está aqui ele. A doença de Creutzfeldt-Jakob é inclusive o arquétipo. A doença de Crohn não é. E a síndrome de Gerstner-Strauler-Scheinker está aqui ela. Então, sobre a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma enfermidade de causa desconhecida que provoca uma grave inflamação do trato gastrointestinal. Portanto, não tem nada a ver com neurodegenerativa. Resposta correta da questão 1, D, ou seja, a doença de Crohn não tem nada a ver com a neurodegeneração causada por prions. Vamos agora conversar dentro das doenças priônicas sobre a doença de Creutzfeldt-Jakob esporádica. Nós vimos que existem algumas formas da DCJ. Neste caso, estamos falando sobre a esporádica. Vai de 85% a 90% dos casos de doença priônica. Afinal de contas, ela é o arquétipo das doenças priônicas. Pode ocorrer sem qualquer fator de risco conhecido, a não ser a idade. E por falar em idade, é incomum antes da 4ª década de vida, observada principalmente entre 50 e 80 anos. Mas ela pode ser omitida em indivíduos clinicamente idosos, porque eles vão tendo outros sinais e sintomas próprios de patologias da idade ou até pela circunstância do envelhecimento, da senilidade propriamente dito. Quanto à incidência e prevalência, ela é igual quanto aos gêneros, quanto ao sexo, tanto para o masculino quanto para o feminino. Ou seja, não existe uma preferência pelo sexo masculino ou pelo feminino. Também não há risco de fator ambiental conhecido, como no Parkinson, por exemplo, a questão ambiental, toxicidade, etc. Aqui há um provável acidente ectocástico, ou seja, é aquele cujo estado é indeterminado, com origem em eventos aleatórios. Dá-se, portanto, o dobramento anormal dependente da idade da proteína prion, e é o único polimorfismo de nucleotídeo no códon 129 da proteína priônica. Neste caso, os alelos são codificados na metionina M ou na valina V. Ela também tem a característica de ser agressiva e potencialmente fatal. Nesse caso, o paciente atinge estágio grave da doença em poucos meses. Repetindo, o paciente atinge estágio grave da doença em poucos meses, pois ela é potencialmente fatal. No caso da doença priônica de origem genética, é geneticamente transmitida, como o próprio nome diz. Ocorre na forma de demência, DCJF, ou ataxia, que é a GSS, que nós já falamos pregressamente. Ocorre em 10 a 15% dos casos de doença priônica, já que essa esporádica é a mais comum. Trata-se de doença priônica genética familiar, ocasionada por mutação no gene da proteína prion, no PRNP, portanto, com alta probabilidade
de produção eventual de proteínas priônicas incorretamente dobradas, nós já falamos a esse respeito, provavelmente por mutações, e leva então à doença espongiforme progressiva, como nós havíamos falado, inclusive, no próprio título. O início, neste caso, genético, por ser genético, logicamente é mais precoce, e a duração, por ser mais precoce, é mais prolongada. Não é tão fatal quanto a esporádica. Há uma duração mais prolongada de vida, da sobrevida, é até cerca de 20 anos. Sobre a doença de Creutzfeldt-Jakob adquirida, não mais a esporádica, não mais a genética, ela é mais incomum. Por ser incomum, de todas as doenças priônicas, apenas 1% é a DCJ adquirida. E essa DCJ adquirida ocorre pela transmissão de prions infecciosos por meio de substâncias ou de procedimentos médicos. No entanto, não há risco de transmissão nem pela saliva, nem pelas lágrimas, nem pela urina e muito menos pelas fezes. Outra coisa importante é que não há risco aumentado de transmissão em profissionais da área médica. Até porque hoje, com esses cuidados, com a tecnologia, com os novos estudos, esses profissionais já em muito inviabilizaram esse risco. Portanto, esse tipo de adquirido, se a DCJ já é incomum, imagine a adquirida. Vê-se apenas 1%. A doença de Creutzfeldt-Jakob variante. A epidemia dela é bastante curta, é uma epidemia pequena. Menos de uma pessoa por ano adquire a DCJ variante. Está normalmente relacionada à encefalopatia espongiforme bovina. É aquilo que nós havíamos falado. Essa encefalopatia espongiforme bovina é a doença da vaca louca. E esse nome, doença da vaca louca, é um termo popular para chamar a encefalopatia espongiforme bovina, que é uma doença priônica bovina. Dizia-se no início dessa descoberta que era passada para o humano. Nesse caso, a variante DCJ é a doença adquirida pelo homem, essa aqui, ao ingerir carne contaminada pela doença da vaca louca. Então, não há uma transmissão direta do bovino para o humano, apenas há uma ingestão da carne. Portanto, não se pode dizer que existe uma transmissão. Não é uma transmissão. Alimenta-se da carne contaminada e aí pode-se adquirir. Que fique isso bem claro. Portanto, é uma transmissão indireta. Vamos a mais uma questãozinha para ver se a gente ficou entendendo direitinho? Questão 2. Como sabemos, nem todas as doenças são causadas por seres vivos. Algumas, como a da vaca louca, por exemplo, são ocasionadas por vírus, estruturas que não são consideradas seres vivos pela maioria dos pesquisadores. Não são vírus, é a questão da proteína. Prions, proteínas modificadas que atacam o sistema nervoso, é exatamente isso. Nós estamos estudando aqui o prion, no caso do bovino, é exatamente isso. Viroides, não, né? Estruturas constituídas exclusivamente por RNA, não é o caso. Células infecciosas do próprio corpo que atacam o imune também não. Carboidratos não tem nada a ver. Portanto, questão 2, item correto B. Os prions são proteínas modificadas infectantes, que causam algumas doenças raras e fatais, como é o caso da vaca louca. Sobre as doenças priônicas em outras espécies. Tem scrape, e aqui está-se diante da doença de ovelhas e cabras. Essas doenças priônicas em outras espécies, no caso dessa doença, ela pode ser observada em inúmeras espécies que não a humana. Incluem, por exemplo, a encefalopatia espongiforme da marta transmissível, EMT, a encefalopatia espongiforme felina, EEF, e a encefalopatia espongiforme de ungulados, EEU, que, neste caso, está-se diante de animais exóticos na Nyala, no Oryx e no grande cudo. Quanto à biopatologia das doenças priônicas, temos que existe uma proteína celular normal que nós já conhecemos, falamos inclusive dela em algumas circunstâncias anteriores. Essa proteína celular normal está principalmente expressa no sistema nervoso, especificamente nas regiões simpáticas, mas a função dela é desconhecida.
Essa proteína priônica pertence à família de genes do grupo de diferenciação, o CD. E esse grupo de diferenciação, muitos deles são encontrados em células de linhagem imune, o que é um risco. Por quê? Porque leva a funções de interações celulares e sinalização, ou seja, opa, algo está dando errado, o organismo vai reagir. Existe também essa doença priônica em outros tecidos que não o sistema nervoso e as células imunes. Ela pode estar expressa em células de linhagem linfática, e aí essa disseminação linfática também deve ser levada em conta. Mas as proteínas priônicas são altamente conservadas. Há diferenças entre espécies para essa conservação. Existe o que a gente chama de barreira à transmissibilidade. O que é isso, professora? De fato, há evidências de indivíduos com consumo bovino, como na DCJ variante, e a transmissão gastrointestinal transluminal mediada por linfáticos no sistema nervoso. Foi o que eu disse aqui para você. Expressão em células de linhagem linfática chama a atenção. Por quê? Porque o linfático passa por todas as outras partes do corpo e pode levar exatamente essa alteração, essa anormalidade para outros sistemas. Olha só aqui o gastrointestinal. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.